Sonic X é o maior anime que já existiu. Cara, o detalhe é que no meio dessa saga toda, muita gente criou ódio de um personagem que na verdade não é canônico, que é o Chris, essa criança humana que aparece aqui toda a série. Então, devido a tanto ódio, aquela entidade que é o Sonic X, que vocês conhecem, né? Ele começou a entrar em outros universos. Só que aí tem um porém. O Sonic X ele acabou entrando nesse universo do Sonic X e irá atacar todos os personagens que existem nessa saga. Isso aqui é uma história pra lá de vingativa, já que ele, em casa, já perdeu em outras histórias. Então, o Sonic X irá refazer tudo para poder contra-atacar. Mas será mesmo que ele vai conseguir? Então vamos agora para a história de Sonic X e Z. Aqui começamos o primeiro ato, que também está bem bugado por sinal. Já começamos controlando o Tails, que meio que consegue flutuar. Essa parte é o que parece ser uma espécie de Green Hill e uma grande cidade, que é uma cidade onde se passa o anime, a Station Square, ao fundo. Aliás, a aparência do Tails está bem bizarra. E quando a gente corre num cenário que parece que se repete porque não tem mais como colocar mais, chegamos aqui no tornado, que está bugado no pente, para depois encontrar o Sonic de olhos fechados. E ok, isso foi rápido demais, eu sei, mas não é um negócio que o Tails chega e no momento que ele encosta no Sonic, ele é levado aqui para um outro lugar. E nesse lugar o Sonic Z pega ele e beleza, é isso, né? Agora que estamos com o Shadow, ele já está com uma aparência um pouco mais, digamos assim, um pouco mais normal, já que ele tem o seu design que parece ter saído do Sonic Battle. Aqui a gente tem esmeraldas no chão, já está de noite e a cidade brilha ao fundo. Depois de correr e entrar num portal com o Sonic Z, olhando ao fundo, ele fica ali meio que encurralado em um lugar meio misterioso. E atrás dele vem alguns espinhos que foram cortados de qualquer jeito lá no Photoshop, né? Mas enfim, o Shadow é pego, né? O que, digamos assim, é um grande feito do Sonic Z conseguir pegar o Shadow e arrastar ele pra cima. Por último temos o Chris, que está aqui fugindo, basicamente numa grande cidade. Na verdade, bem no centro mesmo. E ele também corre em uma linha reta para o final e encontrar o Sonic e começar a correr enquanto a cidade fica pegando fogo. Só que o Chris não é rápido, então o Sonic Z acaba pegando ele e a história acaba. É isso, né? E no final vemos o que aconteceu com todo mundo. Todo mundo foi de arrasto para cima. Só que na parte 2, Chris está com o espírito do Sonic Z no seu corpo. E o Tails e o Shadow estão com o ketchup saindo por seu corpo. E quanto mais ele corre, ele alcança alguém, que é o Sonic Z. Chris continua correndo naquele lugar misterioso e atrás dele tem 3 figuras, mas não dá pra ver quem é. E como tem vários chiados, não dá nem pra identificar nada, não dá pra ver nem o próprio Chris direito, né? E cara, a gente nem sabe onde a gente tá nesse lugar aqui, né? A música de fundo é muito misteriosa. E quanto mais ele corre pra frente, percebe que está realmente num lugar muito escuro. Mas alguém conhecido chega nele, que é o Sonic Z. Que chega nele e fala alguma coisa em russo. Porque é o idioma do criador do jogo, né? Então, né? Tá em russo, né? Eu não sei o que ele tá falando, porque tá em russo, eu não sei falar russo, né? Mas vamos tentar entender que, pelo que está vendo, ele planejava fazer algo porque ele não matou ninguém ainda. E temos aqui no alvo um novo personagem jogável, que é a Amy. Também aqui tem uma grande calçadão no centro da cidade, né? Tipo, a cidade melhorou, ela ganhou um calçadão, assim. Station Square tá ganhando aí umas melhorias aí dos prefeitos, né? Enfim. Só que ela não corre sozinha na direita durante muito tempo. No fim, acabou encontrando o Chris, mas ele desaparece. Então, eu começo a observar que só de repente o Chris volta e ataca a Amy com isso. Chris de volta para aquele submundo e ele acaba torturando a Amy, jogando uns espinhos em cima dela. Agora a Amy está cheia de ketchup, então o alvo já foi. Faltam 2. A próxima garota aqui é a Cream e ela está correndo em uma floresta distante de um lago onde vemos a cidade bem ao fundo. Ela corre direto, mas ela acaba sendo surpreendida pelo Chris, que aparece de surpresa. Então é levada para esse lugar bem esquisito, digamos assim, né? Ela é forçada a correr sem parar, enquanto isso, acaba pegando vários e vários monitores de velocidade. Então, como ela está fora de controle, e ela já consegue correr só para frente, né?
E você vai correndo tanto que ela acaba batendo numa parede cheia de espinhos. E com isso o seu corpo fica coberto, se parte ao meio e ela fica coberta de ketchup. Tadinha dela. Enquanto isso, o Chris ri de uma maneira bem sinistra mesmo. E o próximo alvo aqui é o Dr. Eggman, que acaba chegando aqui na porta de um lugar que parece ser basicamente a fortaleza dele. O negócio é que ele chega nesse lugar e percebe que está tudo completamente sujo, bagunçado, destruído e também com vários ketchups na parede, pessoal. Eu tô falando ketchup aqui, mas vocês sabem, né, que o YouTube não gosta se eu falar a palavra de verdade, né? O mais esquisito é que quando ele corre, de repente, o chão começou a ficar vermelho, com cor de ketchup mesmo. E o Sonic aparece na frente dele quando ele tentava voltar para sair de lá. Mas ele não fica realmente na saída, porque ele tenta fugir do ataque do Sonic. Então, vendo que não tem nenhuma escolha, ele vai em direção ao Sonic para tentar desviar dele. Mas, né, tentar desviar do Sonic é impossível, né, Eggman? Quando ele acaba encostando nele, toma um super susto, né? Todo o jogo do Sonic SG, no Sonic EZ, tem que ter aí um jump scare, né? Tanto que até o narrador buga aqui. E que na verdade não era o Sonic, era o Sonic EZ, né? Depois disso, o Chris já vinha aqui e acaba com ele. O Dr. Eggman acaba não tendo escolha a não ser dar um grande abraço no Sonic EZ e no Chris. E eles dois jogam espinhos em cima do Eggman, né? É o fim do Dr. Eggman. Chris está feliz porque ele fez a missão do Sonic e comemora com seu belo e novo sorriso. E no fim contemplamos aqui o resultado. Queen começou a dividir com ketchup por todo o seu corpo, do mesmo jeito que a Amy está bem. Também está caída, né? E o Eggman com seu novo corpo que parece um espinho cheio de basicamente ketchup. Vamos para a terceira parte do Sonic X EZ. Que já começa assim, o Chris começa a fazer uma macumba brava aqui. E temos o corpo do Tails cheio de ketchup que está sendo levantado. Ele acaba se tornando Tails Doll. Então foi o Sonic EZ que criou o Tails Doll, legal, né? Ele pergunta se está pronto para uma corrida, mas se ele quiser ordenar as coisas bem peculiares para que eles vão fazer aqui. E eu não sei o que eles estão falando, porque eles estão falando em russo, né? Deve ser ainda mais maligno pro vilão falar em russo. Knuckles está numa ilha e é bem distante, descansando. Mas ele acaba acordando aqui para poder seguir com a sua missão de proteger melhor a Esmeralda Mestre. Só que como ele acaba tendo uma impressão de que algo está errado, e à distância ele começa a notar que realmente algo está muito errado. E ele vê o Tails Doll voando pela cidade. E descobrimos que a ordem do próprio Sonic EZ é atacar uma grande bola de fogo na cidade. E isso faz com que o rio fique cheio de ketchup e fogo por todo o céu e todo o cenário. Então, Knuckles corre para poder se salvar e também tentar fazer algo contra isso. Depois de correr muito, ele chega na frente na casa do Chris, que é aquela grande mansão do anime, sabe? E lá ele acaba avistando seu velho amigo Sonic. Chegando aqui bem perto, mas bem perto mesmo. Então Knuckles conta o que estava acontecendo e ele acaba vendo o rosto do Sonic que se tornou o Sonic EZ, que acaba levando o Knuckles num lugar totalmente misterioso. E é a partir daqui que as coisas começam a ficar muito mais complicadas. Ele corre, mas no fim acaba tomando um susto aqui do próprio Tails Doll. Toda vez que o Tails Doll pegar o Knuckles, ele vai ser levado em um lugar diferente e precisa recomeçar. Se não conseguir desviar do Tails Doll, ele será levado de cara para o Sonic EZ, que de nervoso passa a fazer um sorriso e com isso algo misterioso acontece. Ele chega no precipício, mas o Tails Doll chega de surpresa e ataca o Knuckles de um precipício. Ele cai cercado por Chris e Sonic EZ e fica chocado ao saber que o Chris está trabalhando com o Sonic EZ, mas ele responde que não tem escolha, ele só está obedecendo o mestre. E aqui a gente fica sabendo que o Chris, na verdade, está sendo controlado pelo Sonic EZ. Daí vemos um jogo mortal do Sonic EZ nas paredes e pisos que ficam correndo atrás dos Knuckles. E com isso é preciso correr para tentar fugir desses espinhos. E ele não tem escolha a não ser ficar pulando em pequenos blocos, que é realmente um paredão bem difícil de passar. E como o Knuckles não plana nesse jogo, aí a dificuldade aumenta mesmo, né? Tem vários espelhos no chão, então isso acaba sendo muito difícil mesmo, né? E depois eles vão parar naquele outro lugar cheio de chuvisco.
Mas tal como aquela parede de espinhos, corre atrás dele sem parar. E quanto mais o Knuckles seja rápido, ele acaba no final conseguindo fugir. O que ainda bem que ele conseguiu, né? E acha que se salvou? Então ele volta para o mundo real. E lá parece que está realmente sem nenhum tipo de fogo. Mas novamente ele é cercado pelo Chris e Sonic EZ. E nesse momento você quiser começar a atacar o Knuckles daquela forma mais bugada que inventaram. Uma forma de ataque que você fica voando de um lado para o outro, tocando um monte de bolinha. E o Knuckles tem que desviar dessas bolinhas. Só que o negócio é que essas bolinhas são vermelhas. E no fundo do cenário é vermelho. Então, tipo assim, cara, o programador que fez isso aqui esqueceu de colocar um contrastezinho ou um contorno nas bolinhas para não ficar muito difícil de visualizar, né? Se você prestar atenção, você consegue perceber onde a bolinha está sendo lançada. E com isso você vai conseguir esquivar. Vai assim até você conseguir derrotar o Sonic EZ. E aparentemente o Knuckles vai conseguir fugir, só que no meio do caminho o Tails Doll aparece aqui para vingar o seu mestre e a luta começa. Igual ao original, só que, né, no fim o Knuckles acaba chegando vencendo, né? Bem próximo da casa do Chris. E lá o Chris aparece que vai conversar com ele da mesma forma, né? E de repente uma luta começa outra vez, quando o Knuckles consegue vencer a Chris e o corpo do Chris volta ao normal, ao mesmo tempo caindo no chão. E todos os amigos que estavam com o corpo coberto de ketchup desaparecem, né? E eles voltam à sua forma original. Toda a cidade volta ao normal também, tirando todo o ketchup dos lugares aparentemente que estavam ali. E assim eles venceram o jogo, né? Então eles vão pegar uma prainha, simples assim, venceram, vão comemorar, vão pegar uma prainha, né? E ali eles acabam encontrando o próprio Sonic, que voltou à sua consciência. Então com isso eles vão lá para o tornado e encontram o Tails, que sai voando pela cidade comemorando aqui uma vitória. E é bem legal ver que o Sonic EZ foi derrotado, certo? Errado, só que o grande problema é que o Sonic EZ não morreu e promete vingança. Por maior que seja, que não tem final feliz, mas né, a gente achou que não ia ter um final, mas tem a parte 4, que saiu em inglês, né? Eu ia falar português, mas na verdade saiu em inglês, o que pra nós aqui já tá bom, né? Melhor do que russo. Knuckles está aqui na Ilha dos Anjos, perto do templo onde a Esmeralda está, e ele percebe que a Esmeralda também já começou a brilhar, e isso gera um grande temor. Enquanto a Esmeralda Mestre reagia, Sonic EZ voltou à vida e jogou uma grande pedra em cima do Knuckles, prometendo derrotar ele, já que ele foi o único capaz de destruir e acabar com seus planos, né? O que é bem engraçado, né? Tipo, o Shadow, que geralmente é o mais fodão, não fez nada. E o Knuckles, né, que é meio deixado de lado, né, conseguiu ser o herói, né? Interessante, mas beleza. Cream, Tails e Chris começam a perguntar como que o Sonic poderia, por exemplo, lutar em cima da água. Só que enquanto eles conversam essa conversinha aparentemente bobinha, Sonic aparece ali de surpresa, o Sonic, para proteger eles do Sonic EZ, pois ele havia voltado. Sonic coloca todo mundo ali para fugir, já que ele vai tentar impedir o Sonic EZ. Eles acabam aqui voando por uma outra área, que basicamente seria uma base em um lugar que seria um bom esconderijo para eles, né? Ou talvez seria um lugar para eles ficarem presos, né? Não sei, vai da sua perspectiva, né? O mais sinistro disso tudo é que o Sonic e o Knuckles aparecem por aqui e eles tentam tramar um plano para poder realmente trazer um fim para o Sonic EZ. Será que eles vão conseguir? E para isso eles vão precisar das energias das Esmeraldas do Caos. Então eles vão se dividir para poder fazer algo para pegar os Esmeraldas do Caos. Aqui já começamos com o Chris, mas antes disso vimos o que acontecerá. Sonic EZ criou 4 cópias do Tails Doll para pegar cada um deles. Enquanto o Tails Doll se prepara para o ataque, o Sonic EZ desaparece. Chris vai para Clean Forest, e aqui Chris está correndo em uma grande floresta para poder escapar dos golpes do Tails Doll. Para poder escapar, ele tem que ficar literalmente atrás de alguns arbustos. Basicamente é só assim que ele vai poder se esquivar. E a única forma dele conseguir contra-atacar é pegando algumas pedras no chão e arrastando de forma diagonal. Só assim ele vai conseguir acertar o Tails Doll. Se conseguir desviar de todos os ataques, ele conseguirá entrar aqui, dentro de uma caverna. E é só pegar a Esmeralda e fechou. É isso, né? Aí a gente vai jogar com a Cream. A Cream está sozinha, mas logo ela percebe que tem 4 Tails Dolls atrás dela. Pô, velho, aí
É sacanagem, né? E ela tá num lugar chamado Dogonauki, que eu não sei o que é, né? E basicamente tem que correr o máximo que puder esquivando aqui de todos os ataques do Tails Doll, senão ela irá ser arrastada para cima. E é um lugar muito difícil mesmo, cheio de espinhos no chão, buracos, né? E como você pode ver, ela não tem a habilidade de voo dela, o que deixa a jogabilidade bem mais difícil, né? Depois ela sobreviver, ela vai para dentro de uma outra caverna, que ela consegue ficar lá de boa na entrada mais uma vez, né? Ou ela fica presa ou ela fica segura nessa caverna, né? O que será que vai acontecer, né? Só que lá dentro ela pega a esmeralda amarela, então tá tudo certo, né? Depois disso aqui temos o Tails correndo numa praia à noite, e ele acaba enfrentando o Sonic Exe, que está arremessando uma quantidade imensa de bolas de espinhos. Se Tails sobreviver, ele vai conseguir chegar na Clean Beach. Aqui Sonic Exe vai atacar durante 6 segundos, e durante esses segundos ele vai ficar arremessando os espinhos, e o Tails tem que sobreviver. Se ele conseguir, o Sonic vai chegar e atacar o Sonic Exe pegando a esmeralda que ele joga. Depois vemos que o Knuckles vai precisar explorar bastante o lugar, que ele vai ser bem diferente, e é uma espécie de labirinto cheio de espinhos e armadilhas. Também ele precisa apertar uns botões para pelo menos conseguir encontrar passagem para poder subir perto da Esmeralda Mestre. Ele vai ficar precisando atacando uma quantidade imensa de Tails Doll que vão tentar acertar ele. Depois disso temos o Sonic, que acaba se reunindo aqui com o Tails, perto do tornado. Para isso ele começa a voar com todos eles e meio que entra numa espécie de confronto final aqui com o Sonic Exe. Eles precisam ficar desviando do céu de todos os espinhos, enquanto o Tails fica tentando atirar com o seu tornado. A luta é bem longa e difícil, mas parece que eles conseguem. E aí Sonic Exe dropa mais uma esmeralda. Sonic Exe acabou fugindo, então eles preparam um plano final. Eles partem para cima do Sonic Exe. E o negócio é que o vilão está atacando a cidade, e ele está atacando o Eggman por estar tentando se defender com seus robôs. Mas o Sonic Exe acaba criando um portal que serve para invocar vários Tails Dolls infinitamente, e eles ficam lá atacando. Só que não se esperava que o Sonic viesse para salvar o Eggman, que é o seu maior inimigo. Então com isso, como sempre, o Eggman acaba fugindo. E como o Sonic já tinha 2 esmeraldas, somando as 5 que ele já recuperou, ele se transforma em Super Sonic. E aí começa a luta contra o Sonic Exe. Eles lutam nesse imenso céu, e com a derrota do Sonic Exe, Sonic taca o corpo do Sonic Exe em cima da esmeralda. Aí o Knuckles ativa um poder da Esmeralda Mestre para poder lançar um golpe final. Essa parte ficou bem maneira. Enquanto a Esmeralda Mestre emitir uma super luz, o pacto sela, e aparentemente Sonic Exe desapareceu. Todo mundo venceu e no fim eles comemoram a grande vitória. Aparentemente uma das poucas versões onde temos o Sonic Exe sendo derrotado. E eu espero que outros jogos também consigam vencer, porque é necessário que uma vez ou outra o Sonic Exe perca, né? Já que ele é um personagem muito tosco, que é uma cópia mal feita do verdadeiro Sonic. E se você quiser assistir conteúdo bom e gratificante do Sonic, veja as reviews do Sonic IDW, que são as histórias quadrinhos oficiais do Sonic. São muito boas e todo fã que se preze do Sonic tem que conhecer. Até a próxima. Não deixe seu sonho perdido no espaço, faça-o se realizar. It's time to go.